Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Nesse dia tão especial, né? Nós avançaremos no nosso estudo sobre a nossa confissão de fé. Confissão de fé de Westminster. Hoje nós trataremos do capítulo 9. Você que tem um boletim aí pode acompanhar. Nós falaremos hoje sobre do livre-arbítrio. E quando se fala em confissão de fé, quando se fala em igreja reformada, em igreja calvinista, o que as pessoas mais esperam é que a gente chegue nesses temas, né? Livre-arbítrio, predestinação. E de um tempo para cá, agora, não sei se eu tenho acompanhado menos, bem menos do que antigamente, alguns anos atrás, debates atrás de debates acerca de livre-arbítrio e predestinação. E hoje nós vamos estudar sobre do livre-arbítrio. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quando se fala de livre-arbítrio, as pessoas já... Livre-arbítrio versus predestinação, um debate interessante. E as pessoas têm interesse. O que os irmãos acham sobre a opinião de vocês sobre esses temas, sobre esses debates? Necessários, sem necessidade, sem propósito. O que vocês acham? É importante ou não? Se não falam, eu solicito quem fale. Já, vai lá, já. Às vezes. Às vezes. Sim. Quem mais? O que vocês acham? Necessário, desnecessário? Você entra, você foge? E aí? O que vocês acham? Qual a necessidade dessa conversa? Léo? Sempre quando a gente entrava nesses pontos, nesse tipo de debate, vinha o questionamento da questão de se é predestinado, então não precisa se pregar o evangelho. E a gente sabe que não é assim, né? Então eu nunca procurei entrar muito nesses debates, porque a gente acaba que, nesse ponto, a gente converge, a gente acredita da mesma forma. E a questão de predestinação do livre-arbítrio, ele é muito mais para edificação pessoal, porque é o entendimento de como Deus age. Né? A gente não vai mudar isso. Deus te escolheu, você é escolhido, e se você ficar muito nessa neura, eu sou escolhido, não sou, ficar muito preocupado, você peca em parafuso. Então, você entendeu a palavra, você sabe que você é salvo por Cristo, então trabalhe, você vai ser escolhido. Então, assim, muitas das vezes, eu particularmente, eu não gosto de entrar nesse choque com as pessoas. Só se for alguém mesmo que dê uma abertura e que a gente vê que não está indo para um confronto, sabe? Que dê uma certa liberdade de conversar mesmo publicamente. Aí sim, né? Eu não vejo. Eu acho mais que isso aí é coisa mais que a igreja tem que entender como é o agir de Deus. Sim. Bom, e aí, mais alguém? Esse debate é interessante, não é? Desnecessário, é edificante, não é? O que vocês acham? Mais alguém? Carla? Principalmente em debate público, né? Às vezes em podcast, televisão, assim, raras exceções, depende muito da maturidade dos três envolvidos. Mas eu acho que corre-se muito risco de desviar o foco e dar vazão à carne, de querer ter razão e de querer ter melhores argumentos e o foco ali, acho que a palavra
Caso haja um livro que seja mais particular, alguma coisa assim, porque na minha visão, essa questão de debate, se a pessoa não for muito madura, a carne se manifesta. Ok. E aí, gente? Esse debate é interessante? É preciso pensar o que motiva o debate. Isso é principalmente importante a gente considerar. Por que a gente vai entrar num debate desse? Há debates onde pessoas estão discutindo sobre essas coisas e eles nem ao menos são salvos, nem ao menos são regenerados, demonstram fruto de conversão, de piedade. É simplesmente o debate pelo debate. É o debate onde vai destilar egos, onde o propósito é destroçar o outro e expô-lo publicamente ao ridículo. Esse debate é muito ruim. Agora, por que então a confissão de fé vai tratar desse tema do livre-arbítrio? Por que ela vai tratar dessas questões? À luz dessa questão dos debates, por que a gente deve... Qual debate então compensa? Quando o debate se dá puramente para saber a forma pela qual Deus salva a pessoa, é interessante a gente entrar num debate desse. A Bíblia nos diz como Ele salva, mas porque principalmente o objetivo é restabelecer a glória de Deus na salvação do homem. Se o que está em jogo nesse debate não é o meu ego, não é quem vai ganhar, mas o restabelecimento da glória do Deus que salva, então a gente compensa explicar para as pessoas. Não entrar no debate por entrar, não tentar, eu quero ganhar esse debate a qualquer custo, eu quero filmar, quero gerar cortes para poder viralizar e destroçar as pessoas. Mas o que está em jogo quando a gente vai tratar desses assuntos, livre-arbítrio, predestinação, é a glória do Deus que salva. Nós veremos isso um pouco ao longo do nosso estudo. Vamos lá, primeira sessão do nosso capítulo 9 da Confissão de Fé, diz assim: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade, que ela nem é forçada, nem por absoluta necessidade da natureza, determinada para o bem ou para o mal. Nem por qualquer necessidade da natureza. Vamos ler as Escrituras? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Vamos lá? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte. Eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ainda leremos Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Mateus capítulo 7, irmãos, Deuteronômio já lemos, Tiago também, nós leremos os outros mais à frente. Bom, Deus dotou o homem de vontade, e essa vontade é realmente livre. A confissão afirma que o homem foi criado com vontade livre, ou seja, essa sua vontade não tinha influência, não era determinado. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem ausente de vontade, mas o criou com uma vontade própria para agir por meio desta vontade. Por esta vontade, o homem deveria agir. Suas decisões são voluntárias, não há nada que imponha ao homem uma necessidade de uma escolha que ele não quer. Muito pelo contrário, o homem não é forçado por Deus e nem pelas circunstâncias externas, seja bem ou seja o mal. O homem foi criado, então, com uma liberdade livre. Essa vontade, contudo, ela não é neutra. Essa liberdade, ela não é autônoma. Esse é um ponto extremamente importante para a gente considerar. O homem foi criado de forma livre, mas não com uma liberdade autônoma. Essa liberdade está condicionada, está presa àquilo que o homem é. O homem, então, tem uma liberdade que ela é livre, mas ela é sempre condicionada a uma condição, a uma fonte que gera essa liberdade.
ao coração do homem. Essa liberdade está presa ao coração do homem, a esta condição. O homem criado com um coração livre do pecado, livre do mal, ele então tem a sua condição de escolher a partir da sua condição, a partir do seu coração, de forma livre. Essa condição, essa vontade, ela não é neutra, ele não pode fazer aquilo que é diferente da sua natureza. Ok, gente? O homem não pode fazer aquilo que é diferente da sua natureza. Ela não é absoluta. Essa autonomia, ela não é absoluta. Em que sentido ela não é absoluta? Essa liberdade que ele tem não lhe permite agir contrário àquilo que ele é. O homem, então, foi criado para ser livre. No Éden, o homem era livre, certo, gente? Mas era livre para dizer assim, não gostei disso que Deus criou. Eu vou criar a minha maneira. Ele era livre para isso? Era livre, gente? Não. Dentro daquilo que Deus o criou para ser, da forma como Deus o criou, ele era livre. Mas ele não era livre para extrapolar os limites, para ir para além daquilo que Deus o criou para ser. Esse homem não foi criado, e a confissão vai rejeitar o determinismo fatalista, aquilo que é regido, o homem é regido de forma aleatória, mas ele é uma marionete, a confissão vai rejeitar isso. A confissão também rejeita o livre-arbítrio absoluto, de que o homem é absolutamente livre. O homem tem uma liberdade no Éden, uma liberdade que é livre, sua fonte não está influenciada, mas essa sua liberdade tem limite. Me dê um exemplo de liberdade com limite no Éden. Pacto te lembra alguma coisa? Te lembra? Qual o limite que o Senhor colocou? O limite é aqui. O limite é aqui. O homem tem uma liberdade livre para agir a partir daquilo que Deus o criou para ser, a partir da ausência de influência do pecado, contudo, dentro dos limites que Deus estabeleceu para ele. Essa liberdade, então, ela não é absoluta, ela não é infalível, muito pelo contrário. Calvino diz que a liberdade do homem ela é voluntária, mas ela é limitada à natureza do seu coração. Uma liberdade no Éden, limitada à natureza do seu coração e aos limites que o próprio Deus estabeleceu. O homem foi criado de forma livre, mas nunca para ser livre de Deus. O homem não foi criado para ser livre de Deus, independente de Deus. Muito pelo contrário, no Éden, o homem era extremamente dependente de Deus. O desejo da serpente, ou o que a serpente apresenta para o homem, é exatamente a independência. E o homem era livre no Éden, porém era dependente de Deus. O Van Dixon diz o seguinte, que a confissão está combatendo dois extremos aqui. A ideia de que o homem é um robô, o homem só faz aquilo que Deus determinou, ele não é um ser livre, ele está combatendo essa ideia, e a ideia de que o homem é soberano em tudo. Consegue perceber o meio termo? O equilíbrio? O homem é livre. Ele, quando escolhe alguma coisa no Éden, Deus não está com uma lança dizendo, olha, vai lá e faz. É por isso que Deus não é o responsável pelo pecado. O homem, sim, de forma livre escolheu pecar. O homem é responsável. Se Deus tivesse em algum momento exercido uma determinação sobre o coração do homem para que esse homem cometesse o pecado, quem seria, no mínimo, o autor do pecado? Deus. Deus fez isso? Deus precisou em algum momento inclinar o homem para o mal? Não. O homem, de forma livre, ele escolhe. Então o homem não é um robô no Éden, mas o homem também não é um ser soberano sobre tudo. Ele não está em pé de igualdade com Deus. O soberano nessa história, aquele que age de forma livre e soberana, é Deus, não o homem. O próprio Deus estabelece limite para que o homem exerça a sua liberdade. O homem é o vice-regente da criação, mas ele não é o criador.
há um limite. O Senhor também estabelece um limite para as próprias escolhas desse homem. Esse homem não pode escolher, por exemplo, que Deus não exista. Ele não pode escolher isso. Sua liberdade não é absoluta. O homem foi criado com uma liberdade moral genuína, ou seja, o homem não foi criado com uma inclinação para o pecado. Ok, pessoal? O homem não era inclinado para o pecado. Ter a possibilidade de pecar não significa ser criado com inclinação para pecar. Beleza? São duas coisas distintas. O homem foi criado com liberdade e esta liberdade poderia levá-lo a pecar. Então, usando essa liberdade, o homem poderia pecar? Sim, o homem poderia pecar. O homem poderia pecar como pecou. Então, o homem foi criado para exercer uma escolha moral, uma liberdade livre. Ele tinha uma liberdade moral genuína, porém subordinada à sua natureza. Essa liberdade ela tem um limite, a própria natureza do homem. O homem pode escolher a partir daquilo que lhe compete como homem. Beleza? Nós hoje, quando acordamos, podemos escolher latir e comer ração? É uma aberração se isso acontecer. Por isso que a gente assusta tanto com gente que agora cismou que é cachorro e está andando aí com coleira na rua. Por isso que a gente assusta tanto. Por quê? Porque isso extrapola. Ah, mas ele está fazendo. Não, ele não está fazendo, ele está tentando. Porque ele não é um cachorro. Ok, gente? Nós somos livres para agir dentro daquilo que a nossa natureza estabelece para nós. Como homem, no Éden, Adão poderia escolher de forma livre. Agora, ele não poderia escolher de forma absoluta. O Van Dixon ainda diz um negócio interessante, que tanto a visão fatalista como a secular dá liberdade para o homem, coloca o homem como vítima. O homem não é responsável por nada, porque é imposto a ele essa condição. Como o homem não pode ser cobrado por nada, porque ele tem uma liberdade absoluta. Se ele tem uma liberdade absoluta, logo ele não pode ser cobrado por nada. Percebe que as duas visões vão o tempo todo tentar absolver o homem? Qual a implicação disso no Éden? O homem não pode ser, se é fatalista, o homem não pode ser culpado pelo pecado, porque alguém o inclinou para isso. A culpa então é de quem o inclinou. Ou seja, Deus o inclinou, a culpa é de Deus. Se o homem foi criado de forma soberana, como alguém pode lhe cobrar ou lhe impor alguma sanção sobre um soberano? As duas visões vão culminar nisso, culpar um terceiro que não o homem. Deu para entender, gente? As duas são um grande equívoco. É por isso que alguém vai dizer, mas Deus não criou robô, não. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de compreender a doutrina da eleição, da predestinação. Porque elas vão para os extremos. Sempre para os extremos. A vontade do homem é livre, no Éden, influenciada por um coração, e esse coração, no Éden, tal como foi criado moralmente, livre moralmente, inclinado para o bem. Ok? Inclinado para o bem, porém com uma vontade livre. A confissão afirma que Deus criou o homem com uma vontade verdadeiramente livre. Nada lhe é forçado, imposto, nem por um agente externo, nem interno, nem por uma questão da natureza. Essa liberdade significa que o homem age voluntariamente, então ele é responsável por tudo que ele faz. A queda corrompe isso e a gente vai ver mais à frente. Quanto à forma como o homem foi criado, quanto à sua liberdade, alguma dúvida, gente? Maila. Desculpa, não entendi. Você citou sobre o homem não ter sido criado para o pecado. Nós não fomos criados para o pecado, mas isso aconteceu. Deus determinou que isso fosse acontecer para que a palavra dele se cumprisse. Mas isso seria só para os homens, só para os predestinados? Bom, deixa eu ver se eu entendi. Deus não criou o homem inclinado para o pecado. Deus criou o homem de forma livre. Esse homem não tem uma inclinação no seu coração para o pecado. Certo?
Todos os homens, porque Adão ali representava a humanidade. Então todos os homens nascem em Adão, ou Adão nasceu dessa forma, e todos os homens herdaram de Adão a sua condição pós-queda. Só Adão, então, nasce nessa condição. Só Adão tem o coração livre quando criado. Todos os homens não. Após a queda, todos os homens, como Adão, se tornam escravos do pecado. Deus não criou o homem inclinado para o pecado, nem criou o homem para o pecado. Embora toda essa estrutura esteja sim debaixo do decreto de Deus, mas de forma que o ser livre, homem, é quem escolhe o pecado. O ser divino, criador, não pode ser responsável pela escolha livre do homem pelo pecado. Agora, depois do pecado, nenhum homem mais de forma livre pode escolher o pecado. Mas todos esses homens tornam-se culpados pela escolha do seu representante. Todos os homens, então, quebram a aliança, o pacto com Deus no Éden. Nós não sentimos o gosto do fruto na boca, mas o amargo da consequência, a humanidade sente cada vez mais amargo na boca, a consequência do pecado. Ok? Consegui te responder? Todos os homens, então, em Adão, caem e estão nessa condição. Somente Adão foi criado de forma livre. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Não? Avancemos então. A seção 2 da nossa confissão, do capítulo 4, do capítulo 9, perdão. O homem em seu estado de inocência tinha liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Mas, mudavelmente, ele foi feito de forma possível a mudar, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Gênesis 3, 7, Eclesiastes 7, 29. Eclesiastes 7, 29 diz assim: eis que o tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A confissão reconhece que o homem foi criado em santidade, com uma natureza moral boa. Adão tinha plena capacidade de obedecer a Deus, mas a condição descrita em Gênesis perdão, irmãos, confirma que está escrito em Eclesiastes: Deus fez o homem reto. Antes da queda, essa liberdade ela era real e completa, o homem possuía a liberdade plena, a capacidade tanto de obedecer quanto de desobedecer. Porém, no Éden ele podia pecar. Essa liberdade ela era instável. O que a confissão quer dizer quando ela era instável? Que Adão não estava confirmado em justiça. Aquela condição dele poderia mudar. No Éden, ele poderia pecar. Sua liberdade poderia ser usada para pecar. Então o homem foi criado com uma liberdade, porém essa liberdade ela era instável. Essa liberdade poderia levá-lo a pecar. A prova disso é o fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem é posto à prova, sua prova de fidelidade, e ele escolhe transgredir o pacto de obras. Essa liberdade não é contínua, perpétua. Ela poderia sofrer alterações, como sofreu. No Éden, então, o homem poderia mudar. Adão foi criado com plena retidão, liberdade moral. Sua capacidade, contudo, era mutável, vulnerável. Aquilo poderia sofrer uma alteração. Aquela bênção ela era temporária. Adão ainda não havia alcançado o seu estado de glória. Somente no estado de glória essa liberdade será imutável.
Calvino ensina que Adão foi criado em verdadeira justiça e santidade, refletindo a imagem de Deus, aquilo que Deus o criou para ser. Essa liberdade ela era variar, poderia sofrer variação. O estado de inocência do homem não era o seu estado final. Aquilo como o homem foi criado não era definitivo. Deus o criou para ser assim e isso não poderia ser mudado. Não, poderia ser mudado. Tanto é que o homem escolheu um outro caminho. Quanto à seção 2, alguma dúvida, gente? O homem foi criado em retidão, mas ele poderia sofrer, essa liberdade não era, poderia variar como variou. Ele poderia escolher como escolheu o mal e acabou pecando. Ok? Alguma dúvida quanto a essa? Seção 3. Vamos lá. Deixa eu ficar de olho na hora ali, porque senão não dá. Seção 3. Alguém pode ler para mim, por favor? Ok, obrigado. Vamos à leitura dos textos. Eu vou ler rapidamente para que fique mais fácil. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 8, 7 e 8 diz assim. Romanos 8, 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Efésios 2, 1 e versículo 5. Ele vos deu vida, estando vós em vossos delitos e pecados, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 5. Tito capítulo 3, versículos 3 a 5. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de prazeres, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador. O que todos esses versículos mostram, irmãos? Que todos esses versículos mostram. Lembra aquele homem livre no Éden? Esses versículos? Que pode escolher? O que esses versículos nos lembram? A queda, a condição do homem agora na queda. O que esses versículos nos mostram? O homem natural está espiritualmente morto. A confissão vai mostrar isso, principalmente no texto que lemos de Efésios capítulo 2 e João 6, 44, que o homem regenerado está morto. O que Deus disse? Que no dia que comer, certamente, você vai morrer. Você vai deixar de viver, você vai morrer. Ele possui vontade, esse homem de hoje caído, possui vontade, gente? Sim ou não? Sim? E se a gente disser que não? Nós caímos no fatalismo. Tudo então que esse homem faz é porque ele foi determinado, logo ele não pode ser culpado de nada. O homem tem escolhas? Sim, tem escolhas. O homem, ele tem razão? Sim, ele continua sendo um ser humano. Ele tem emoções? Sim. Porém, tudo isso, vontade, emoção, razão, tudo isso agora escravizado pelo pecado. Tudo isso debaixo de um senhorio. Em busca de uma liberdade maior do que a que tinha no Éden, o homem acabou preso. Sua liberdade, sua emoção, sua razão, suas vontades, tudo agora escravizado pelo pecado. Sua liberdade de escolha agora se resume a questões cotidianas. Ele é livre para fazer a partir daquilo que é a sua condição. O homem, de forma livre, poderia escolher no Éden. Agora, esse homem pode escolher de forma livre, de acordo com a condição
do seu coração. Qual é a condição do coração do homem agora? De escravo. Então o que ele pode escolher? À luz daquilo que ele é. Certo, gente? O homem hoje tem vontade? A gente pode dizer que sim, claro, o homem tem vontade. Mas o homem, ele é livre para escolher, sim, dentro daquilo que é a sua condição. Qual é a condição do homem hoje? De pecador. Ele pode escolher que tipo de pecado vai cometer, não pode? Pode. Mas ele pode escolher não cometer pecado? Não. Porque a sua condição agora é de um pecador. Sua vontade agora está presa ao pecado, de forma que ele não pode mais buscar a Deus. Esse ponto é muito interessante a gente pensar. Quando a gente fala que o homem agora tem sua vontade cativa a sua natureza, e a sua natureza é pecaminosa, ele vai escolher sempre caminhar para aquilo que sua natureza lhe impõe, a gente pode dizer que um ímpio pode crer em Deus por si só? Por que da pergunta? Domingo mesmo eu ouvi uma pessoa me perguntou no final do culto. A gente comentando falou assim, não, porque as pessoas que eu quero evangelizar, elas têm fé em Deus. Mas como assim elas têm fé em Deus? Não, elas não são crentes, elas não servem a Deus, mas de certa forma elas têm fé em Deus. E a gente só precisa, eu entendi o que a pessoa quis dizer, mas esse esclarecimento é extremamente importante. Porque quando a gente diz que essa pessoa tem fé em Deus e só precisa calibrar a mira, a gente não pode chamar essa pessoa de incrédulo então. O homem tem o senso do divino em si, certo, gente? Certo? Pastor Vitor, o que é o senso do divino? Isso significa uma fé verdadeira e genuína e no Deus verdadeiro? De forma alguma. Então, qualquer manifestação do senso do divino que uma pessoa tem, nós não podemos interpretar como uma fé em Deus. O problema é que a gente mistifica qualquer manifestação do senso do divino. E diz, não, essa pessoa, de certa forma, crê em Deus. Só que no Deus verdadeiro, no Deus falso. Mentira! Ele não crê, ele é um incrédulo. Ele tem o senso do divino em si. Se ele tivesse nascido num contexto hinduísta, o senso do divino o levaria para a fé hinduísta. Como ele nasceu num contexto de um país que é cristão, por assim dizer, de uma cultura cristã, ele vai dizer que ele crê em Deus. Significa que ele crê em Deus? Não. Nenhum homem tem uma predisposição, uma inclinação para crer em Deus. Sua vontade agora é totalmente cativa. O homem não pode crer em Deus. O homem não pode caminhar para Deus. Na verdade, sabe qual é o grande problema do homem e do mundo? Deus. Porque Deus é o padrão. Deus é o Criador. Ele estabelece e o homem caminha na contramão. Quando o homem foi posto para fora do Éden e foi colocado querubins com espada para proteger o Éden, o homem não ficou na porta do Éden, gente, gritando de lá, Deus, 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 me ajuda, me deixa voltar. Não foi assim, não aconteceu isso. Posto para fora do Éden, o homem não ficou na porta. Para onde que o homem foi? Para bem longe do Éden. Cada vez mais para longe do palco de encontro com Deus. Então, Deus está aqui. O homem agora, dominado pelo pecado, podendo apenas escolher à luz desse que o rege, que é o pecado, não pode mais escolher Deus. Ele se deleita em escolher, em pecar. Ele pode civilmente escolher não cometer esse pecado, porque esse pecado pode lhe trazer consequências severas. Mas ele jamais pode escolher não pecar. Ele não pode escolher Deus. Ele não nasce agora com uma inclinação para Deus. Ele nasce com o senso do divino, que, como disse o pastor Vitor, não é uma fé genuína e verdadeira. Achei interessante, quero compartilhar com vocês. O Sínodo de Dort foi uma resposta aos remonstrantes arminianos que apresentaram objeções, tem 5 pontos, e o Sínodo de Dort é uma resposta a esses 5 pontos dos remonstrantes arminianos. E eu quero ler para vocês, quanto a do livre-arbítrio, aqui o que os
arminianos vão argumentar acerca do livre-arbítrio e da capacidade humana. Preste bastante atenção. Embora a queda de Adão tenha afetado seriamente a natureza humana, as pessoas não ficaram num estado de total incapacidade espiritual. Olha só. Todo pecador pode arrepender-se e crer por livre-arbítrio, cujo uso determinará seu destino eterno. O pecador precisa de ajuda do Espírito e só é regenerado depois de crer, porque o exercício da fé é a participação humana no novo nascimento. Entenderam o que quiseram dizer aqui? Observe. A queda não afetou o homem totalmente. Não afetou a sua capacidade. Afetou o homem, mas não totalmente. De modo que agora as pessoas ficaram no estado, elas afetadas, mas não incapazes. Elas podem arrepender-se e crer por si mesmo. É curioso. Como isso pode acontecer? Como alguém pode crer sendo um incrédulo? Como ele pode arrepender-se por si só, se ele se deleita no pecado? O pecado para ele não é algo ruim. Pergunta para o ímpio se é ruim pecado, gente. Ele vai dizer para você que é ruim? Experimenta falar no seu trabalho que a mentirinha é errado. Ele vai dizer, o quê? Você é doido? Isso me dá algumas vantagens, cara. Pergunta para ele se ele sente algo ruim naquilo. Não, não. Ele não está lamentando sua condição. E olha só, se o homem pode arrepender-se e crer por si mesmo, por sua livre vontade, a obra de Cristo não é suficiente. Precisa que o homem a complemente com uma ação sua. Porque se Cristo morreu na cruz, e esse homem não crê por si só, e Cristo morreu por ele, não adiantou de nada. Todos os que são salvos porque cooperaram com a obra de Cristo, por meio da fé e do arrependimento. Consegue entender isso, gente? Consegue entender a gravidade disso? A resposta calvinista. O homem natural não pode apreciar sequer as coisas de Deus. Olha só. Menos ainda salvar-se. Ele é cego, surdo, mudo, impotente, leproso espiritual, morto em seu pecado, insensível à graça comum. Se Deus não tomar a iniciativa, infundindo-lhe fé salvadora, fazendo-o ressuscitar espiritualmente, o homem natural continuará morto eternamente. Vamos lá. Eu comecei o nosso estudo perguntando sobre o quê? Vocês lembram? Sobre o debate. E eu disse que o debate é interessante quando o propósito é chegar ao ponto onde Deus é mais glorificado como autor da salvação. Lembra disso? É interessante. Quando a gente fala sobre livre-arbítrio e predestinação, o que está em jogo não é quem vai ganhar. É a glória de quem salva. Eu li para vocês os 2 pontos. O primeiro, o homem ele não é incapaz, ele pode crer e ele pode se arrepender. No outro, afirma que o homem é totalmente incapaz, é Deus quem vem ao seu encontro, lhe infundindo fé, lhe ressuscitando, lhe salvando. Pergunta que não quer calar. Em qual dessas Deus é mais glorificado? Ué. Parênteses do tio William, minhas confissões. Eu fico imaginando o camarada que diz que escolheu mesmo, e ele está convicto disso, ele chegando na eternidade. Eu aqui, tá, gente? Não vai acontecer de jeito não, viu? Minha mente pensante. Eu fico imaginando. Te salvei, hein, rapaz? Aí ele, mas também se eu não tivesse crido, também se eu não tivesse te dado uma chance, também se eu não tivesse... A glória é, de certa forma, do homem também. A outra não. Ninguém vai poder chegar e dizer assim, Deus, eu tive fé. Lhe foi dada. Deus, eu fui regenerado. Não, fui eu que te fiz. Tudo é Deus quem faz. A obra de salvação é
toda de Deus. E a glória da nossa salvação é toda de Deus. Os irmãos conseguem entender isso? Que não é apenas quem vai ganhar, mas é a glória do Senhor que salva que está em jogo. Mas sabe qual o grande problema? É que uma esmaga o nosso orgulho. Esmaga a ideia nossa. Qual foi a proposta da serpente? Vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser livres, autônomos, vão poder fazer o que querem. Qual que é a ideia do livre-arbítrio? O que a ideia do livre-arbítrio traz para mim? Eu estou no controle. Nem Deus pode me salvar se eu não quiser. Percebem o problema disso tudo? Não há arrogância. No outro, um que nem ousa levantar os olhos ao céu, mas curvando-se, ser propício a mim, pecador. Se o Senhor não vier a mim, não faz o menor sentido. Eu não tenho do que me gloriar na minha própria salvação. Mas é por isso que eu te adoro todos os domingos, porque o Senhor foi quem me achou, o Senhor quem me deu fé, o Senhor quem me concedeu todas as coisas, foi o Senhor quem me justificou. Agora o homem é totalmente escravo, não pode fazer nada, sua depravação é total. O homem natural está espiritualmente morto, escravizado. Calvino vai deixar isso muito claro. A queda torna o homem escravo do pecado. O homem pode escolher entre opções civilmente boas, mas não tem capacidade de escolher o bem espiritual redentivo. Ele não pode escolher. A salvação depende inteiramente da graça regeneradora. O homem mantém uma estrutura de queda, mas perde sua capacidade de direcioná-la. Quando Cristo alcança alguém, todas as áreas da vida desse alguém carecem de redenção ou não? Sim ou não? Sim. Na visão de que o homem tem a liberdade para escolher, sua liberdade precisa ser redimida? Na ideia de que o homem tem liberdade livre para agir, sua liberdade não precisa ser redimida, não. Ela mesmo pode levá-la a Cristo. Percebe, então, que a ideia de que o homem tem uma liberdade livre e absoluta debaixo do pecado faz com que algumas áreas não careçam de regeneração? Para que regenerar a vontade se ela pode me levar até Deus? Agora, do outro lado, até a minha vontade, a minha predisposição, porque a vontade não é livre do coração. Lembra que nós fomos criados com essa estrutura? A nossa liberdade no Éden estava presa ao meu coração. Agora, com o meu coração dominado pelo pecado, que ele é mau, ele é perverso, corrupto, toda a minha vontade está atrelada a ele. De modo que, para que a minha vontade seja novamente livre, ela precisa que um coração seja redimido. Se eu creio que a minha vontade, que a minha liberdade, minha vontade é livre, ela não precisa de redenção. Faz sentido isso para você? Conseguiu entender? Jonathan? Ah, já? Vai o quê? Aham. É o problema dela, é a conclusão. A gente precisa pensar, aquilo que eu creio traz quais implicações? Porque não necessariamente um arminiano vai chegar a essa conclusão. Ele não vai chegar a essa conclusão de que ele não precisa de Cristo. Ele nunca vai te dizer isso. E, parênteses, existe arminiano, irmão? O que vocês acham? Claro, irmãos, claro. Claro que existem arminianos, irmãos que servem a Deus. Tem arminiano que é frio. O que eu estou querendo dizer é que eu não estou analisando arminianos, tá, gente?
Eu não estou analisando arminianos, estou analisando as implicações de sua doutrina. Beleza? De crer de forma diferente. A implicação, mas não estou dizendo que o arminiano que ele vai para o inferno, tá? Não é isso não. Uai. Aham. O Éden... Sim. Isso humilha o homem. Isso humilha. Isso humilha pelo seguinte. O Éden nos mostrou uma coisa. Não existe dois senhores. Não existe dois soberanos, não. Só existe um soberano. Quando o homem reivindica para si essa liberdade, ele está reivindicando seu soberano. Agindo Deus, quem impedirá? Não, eu não contava com minha astúcia. Porque se eu não quiser, Deus não pode fazer. Agora a pergunta é, qual profecia o Senhor deixou de cumprir ao longo de toda a história porque alguém não quis? Teve alguma? Que o homem falou assim, Deus falou assim, poxa, essa aí eu queria, rapaz, mas eu não contava com a astúcia do faraó. Eu não contava que fulano não queria isso. Até os da ira foram preparados por quem? Seu plano se cumpre integralmente. Ele é o soberano. Mas isso humilha a gente. Porque o nosso coração é orgulhoso. A gente quer se sentir no controle. Quando a gente descobre que nem Deus, ou que apenas Deus é capaz de fazer tudo e trazer-me de volta para Ele, isso humilha a gente. Gente, isso é tão sério, que quando eu comecei a estudar isso, eu andava de madrugada dentro de casa com a Bíblia aberta, lendo os textos e dizendo, não pode ser assim. Não tem condição de ser assim. E fui convencido pela própria Escritura. Não é assim. É uma dor que vocês não têm ideia. Porque vai na contramão de tudo. Nós crescemos aprendendo o contrário. Nós estamos no controle. O mérito é todo nosso. Estuda que no final do ano você ganha uma bicicleta. Na minha época era bicicleta, né? Faz isso que no final você ganha aquilo. Nós crescemos assim. Escolhe aí, escolhe. Você pode escolher. Tudo é uma questão de... Você está no controle. Você é o dono da sua vida. Você tem a caneta e está escrevendo sua própria história. Poxa! Então por que você está escrevendo uma história ruim desse jeito, cara? Se você tem a caneta, tem o papel, você é o autor. Por que você está escrevendo uma história dessa ruim para você? Por que você escreveu tantas coisas ruins ao longo da sua história? Porque você não é o soberano. Ok? Alguma dúvida, irmãos, quanto a esse ponto? Podemos avançar? Tranquilo? Seção 4. O arbítrio no estado da graça. Alguém pode ler para a gente o 4? Ok. Obrigado, Daniel. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Romanos 7. Romanos 7, do 14 ao 25, Paulo vai descrever uma luta entre a carne e a lei de Deus. O querer está em mim, mas não o efetuá-lo, miserável homem que sou, para que a gente não precise ler todo o texto. Gálatas 5, 17, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O crente, ele é libertado da escravidão do pecado. Certo, gente?
ele foi livre daquela condição. Ao ser regenerado, ele não está mais preso ao pecado, amarrado. Sua capacidade espiritual agora Deus o atraiu para si. Ele passa a ter capacidade de obedecer a Deus. Ele passa a ser conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo muda a sua natureza, ele nasce de novo e inclina às suas vontades. O homem agora, cristão, é escravo do pecado? Não, jamais. Ele foi livre do pecado. Contudo, ainda que crente, ele não está na glória. Ele não está no estado de consumação. E ele ainda, a confissão reconhece isso, né? A presença da corrupção ainda. O homem ainda pode pecar. Ele não é mais escravo do pecado, mas ele ainda pode pecar. Há uma luta dentro de si. O escravo do pecado, nem luta há dentro dele. Ele se entrega ao pecado. O cristão luta, e ele só luta porque ele é livre. Ele foi livre da escravidão. O regenerado possui uma vontade, e essa liberdade da vontade, ela não é perfeita. Ela não é perfeita, mas ela é real. Seu querer agora é fazer a vontade de Deus. Ainda que não perfeita, por quê? Porque ele pode pecar. E não é essa a nossa grande frustração? Não é uma alegria e uma tristeza? Uma alegria de não sermos escravos, mas uma tristeza de não conseguirmos obedecer ao Senhor como gostaríamos. Então, debaixo da graça, nossa liberdade ela é livre, porém ela não nos conduz para algo infalível. Nós podemos pecar. O arbítrio ele é restaurado progressivamente de acordo com a santificação. À medida que você vai se santificando, mais capacidade você tem de resistir às tentações e, consequentemente, não pecar. Ok, gente? Tranquilo? Porque a gente está em cima da hora para terminar. Vamos para o 5? Alguém pode ler para a gente? Ok. A confissão ensina que na eternidade, meus irmãos, nós alcançaremos a nossa condição máxima de liberdade, porque nós não mais poderemos pecar. Seremos, portanto, livres na eternidade para fazer o bem, sem a influência, sem a possibilidade de pecar. No estado de glória, a imagem de Deus no homem, que foi manchada na queda, será plenamente restaurada. O crente será como Cristo e sua liberdade será exclusivamente para fazer o bem. Aquilo que a gente almeja, aquela santidade que a gente almeja, de não mais pecar, de não mais entristecer ao nosso Senhor, de não mais tropeçar, acontecerá. Na eternidade haverá liberdade, mas não haverá liberdade para pecar. Nós não teremos a possibilidade. Ok, gente? Nós estaremos em um estado de glória, estado permanente, estado eterno, nunca mais pecaremos. Então, caminhemos por aqui, com a nossa condição de livres do pecado, mas ainda podendo pecar, lutando para não pecar, lutando para resistir às tentações, mas aguardando por um tempo onde não mais poderemos pecar. Qual a diferença do Éden para o estado de glória, então? Se há liberdade nos dois? Alguém se habilita? Qual a diferença? Exatamente. Não haverá a possibilidade de pecar. No Éden podia pecar, no estado de glória não poderemos pecar. Podemos dizer então que a eternidade será a restauração do homem ao seu estado do Éden? Não. Será um estado ainda mais excelente. A nossa salvação é um retorno para o Éden? Não. O estado de glorificação será um retorno para o Éden? Não. Será um estado ainda melhor. Então, ao invés de olhar para o jardim e ficar, poxa, como eu queria estar lá, lá você também, já que podia pecar, você também pecaria, devemos almejar, esperar pelo estado de glória, quando não mais poderemos pecar. Ok, gente? O que isso tudo tem a ver com a minha vida, meu cotidiano? Como eu posso relacionar tudo isso? Encher o coração de gratidão.
O ser humano é totalmente responsável pelo seu pecado. Geralmente as pessoas querem ter liberdade e serem autônomas, mas quando acontece alguma coisa que está fora do seu controle, ele vai logo culpar terceiros. Ele vai dizer, foi Deus, a culpa é de Deus. Ah, mas você não é o bichão mesmo? A culpa foi sua. E sempre é culpa nossa. Porque nós escolhemos sempre o pecado desde a nossa queda. Contudo, agora alcançados pela graça, não somos mais escravos. Podemos dizer não. Não é isso que a gente faz? A gente poderia escolher outras coisas, mas não escolhemos fugir daquela aparência do mal? Fugir do pecado? Desfrutamos agora de liberdade. Mas por fim, na eternidade, estaremos completamente livres da possibilidade de pecar. Caminhamos por aqui com o coração cheio de gratidão, louvando ao Senhor que nos libertou e aguardando pelo momento de glorificação, quando nunca mais seremos tentados. Que maravilha será! Isso que deve conduzir nossa vida e encher o nosso coração de alegria. Curve sua cabeça. Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por sua palavra, por podermos meditar nesse tema tão importante. Que o Senhor seja engrandecido sempre. O propósito do nosso estudo não é mostrar que esta ou aquela denominação tem razão, mas é mostrar que a tua palavra diz isso e que o resultado de tudo isso é mais glória para o Deus da nossa salvação. Engrandecido seja o teu nome, o Deus que nos salvou e nos libertou. Engrandecido seja o Senhor que salvou o seu povo, a sua igreja, de forma eficaz, nos libertou do império das trevas e nos concede agora o privilégio de adorá-lo. Que a nossa vida, Senhor, seja uma vida de gratidão ao Senhor que nos libertou. Amém.